Curiosidades bíblicas que você precisa conhecer. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Levou-se aproximadamente um período de 1600 anos até que todos os livros fossem escritos. Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados, segundo Pedro 1, 20, 21 e 2 Timóteo 3, 16, 17. A Bíblia é a palavra viva. Mateus capítulo 4, versículo 4. Por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade do Líbano chamada Biblos, atual Geu. A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para a escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livros em grego. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439 na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Esta organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e na distribuição dos exemplares. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227 o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos unificando com um sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia Vulgata em francês com o sistema capítulo e versículo foi publicada em 1553. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com De Diniz, 1279, 1325. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia, inicialmente, foi composta em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego com alguns textos em aramaico. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Na verdade, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 anos depois de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados seguindo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia se encontra em Ester capítulo 8, versículo 9. Qual o menor versículo da Bíblia? O menor versículo da Bíblia, na maioria das traduções, se encontra em Jó capítulo 3, versículo 2, disse Jó, tem apenas 7 letras. Na versão NVI, o versículo mais curto é Isaías capítulo 37, versículo 15, e, orou. Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmos 119, que possui 176 versículos. Qual o menor capítulo da Bíblia? Já o menor capítulo também encontra-se em Salmos.
O Salmo 117 conta com apenas 2 versículos. Qual o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos com 150 capítulos. Qual o menor livro da Bíblia? A segunda epístola de João é o menor livro da Bíblia, possui apenas 13 versículos. Livros com apenas um capítulo. Na Bíblia há alguns livros que têm apenas um capítulo, são eles, Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Não temais. O termo não temais aparece na Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano e ainda uma sobra para o ano bissexto. A Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. Nos evangelhos estão registrados 35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio apóstolo João em João capítulo 20, versículo 30, reitera que Cristo realizou ainda mais milagres e maravilhas. Período interbíblico, 400 anos de silêncio. Período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levantado para profetizar a chegada do Messias. Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha. Celebrado no segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2001. Espero que tenha gostado deste conteúdo. Continue acompanhando nosso canal e fique sabendo tudo sobre a Bíblia Sagrada. Fique com Deus e que Jesus abençoe.